Então, para simplificar ao máximo aí a diferença entre neurose e psicose, então basicamente na neurose, esse intruso, esse invasor, essa ameaça interna já irrompeu na consciência uma vez e foi rechaçado, foi expulso, deixando aí um traço minêmico. Então, na verdade, o neurótico sabe, ele finge que não sabe. No caso da psicose, não houve essa invasão, essa irrupção desse intruso. O que faz com que, no caso da psicose, o problema não seja esse intruso, mas sim a frustração no mundo externo, em relação ao campo da percepção. Que é o que Freud coloca nesse texto aqui. Enquanto na neurose o conflito é com esse invasor, no caso da psicose, o conflito do ego é com o mundo externo. Mais uma vez aqui o Freud faz a explicação em relação a esse mecanismo, no caso da repressão, tentando se livrar aí o sintoma, volta, né? Volta em forma de sintoma. Toda vez que o paciente reprime esse invasor, ele busca uma outra forma. Mais para baixo aí o Freud coloca esse invasor com o nome de id. Né? Então o conflito na neurose é entre o ego e o id, ou entre o ego e esse invasor. No caso da psicose, como não há esse invasor, a questão então é o mundo, o conflito do ego com o mundo externo, em que o paciente trata o abstrato como se fosse concreto. Então, diante de uma frustração, ou numa situação, num fato, numa frustração, o paciente procura reconstruir o que foi destruído no campo do imaginário. Para ilustrar essa ideia, o Freud cita um trecho do livro do Goethe, o Fausto, né, em que há exatamente esse pedido, né, essa súplica para que aquilo que foi destruído, né, seja reconstruído no campo do imaginário. Nesse quadro do Magritte, é só para lembrar aí a questão dos dois lados, né? Nós somos duas partes, uma parte complementa a outra, enquanto a outra parte estiver oculta, ela vai se manifestar através de sintomas, doenças, né? Trazendo doenças. E no caso do risco para os psicóticos, a questão do metaverso, que seria, ou pode ser, potencialmente falando, uma forma de facilitar psicotizando o paciente. Né? A facilidade para reconstruir aquilo que foi frustrado.